Você é da CCB, você concorda com a CCB? Não? Meus irmãos, é um prazer estar com vocês, né? Eu sou da CCB, né? Já estou na terceira geração dentro da igreja. Discordo em algumas coisas e concordo em outras, mas assim, eu só sou contra porque é o seguinte: às vezes eu vejo vocês falando aí, generalizam como se fosse a igreja inteira e não é, né? Porque hoje eu moro no Paraná, já morei em várias cidades, e a gente vê as pessoas, quem pregam o verdadeiro evangelho, quem não pregam, e assim... que prega o verdadeiro evangelho lá, Adriano? Aonde? Tá, irmão, só não me interrompa, eu preciso concluir meu raciocínio, já nós entramos no campo de debate. Então, assim, quando Cristo, ele falou, ide, né? Então, assim, não foi alguém que vai buscar o dom e tal. Então, assim, é para todo mundo ir anunciar. E, ou seja, o Cristo, ele é o próprio amor. E a gente constrói um evangelho ensinando, mostrando as diferenças. E quando eu vejo essas pessoas assim que falam, irmão, eu saí da igreja por causa disso, por causa daquilo outro e tal, eles não são crentes em Jesus Cristo. Por mais que estão correndo atrás de Cristo, eles são crentes em instituições. Porque quando vê um erro de uma instituição, sai dela. Aí fica lá tanto tempo em outra, vê um erro e sai dela. E quando seria que o verdadeiro Cristo era para viver dentro dele, e ele tá lá dentro da igreja, porque a igreja é para isso, para você ser porta-voz de Cristo, viver o Cristo que você prega, certo? Aí seria diferente. Por quê? Porque eu lá dentro da igreja, eu ia pegar o meu irmão, que entende diferente, e eu ia falar assim, meu querido, vamos pregar o Cristo diferente. Hoje nós estamos vendo, eu conheço muitos irmãos que são cooperadores que pregam o Cristo verdadeiro, irmãos anciãos que pregam o verdadeiro Cristo, que é o centro da mensagem para nós sair dessa vida para uma vida eterna. Como que eu vou pregar o Cristo e o mesmo Cristo que está dentro de mim, eu estou provocando um ódio dentro do coração do meu irmão para ele ver de uma maneira diferente? Então, ou seja, esse Cristo que eu estou pregando, ele não está sendo pregado, porque eu tenho que ser santo de corpo, alma, as minhas palavras têm que ter peso, a minha ação tem que ter peso, o Cristo tem que viver dentro de mim, certo? Aí a questão só de um assunto que foi falado de saudação, a palavra fala que o Cristo, ele foi o verdadeiro Deus que habitou entre os homens. Então, questão de saudação, isso é um leque muito pequeno, porque a paz de Deus envolve a Trindade, a paz do Senhor envolve a Trindade, graça e paz, a graça é Cristo. Então, enfim, saudação é um leque muito pequeno que não envolve doutrina. Doutrina é aquilo que Cristo deixou para nós entrar no céu. Quando nós começamos a entender essas coisas, são leques pequenos que não envolvem na nossa saudação, Adriano, ou seja, são só partes que atrapalham o nosso viver. Então assim, quando nós começamos a entender assim, que nós começamos a pegar trechinhos, tem pessoas que vai pregar como o irmão falou, o Davizinho é o irmão ali, beleza, o irmão concordou, só que eu tenho 32 anos de vida e já vi muitos irmãos pregar o Davizinho como sendo Cristo, você entendeu? Que levantou, ou seja, que foi aquele homem que nasceu. Opa! Não, pregou sim, porque é o seguinte, é tão verdade o que eu tô falando, Josafá. É tão verdade o que eu tô falando, porque é o seguinte, quando você tece uma crítica à congregação, você cita nomes de pessoas. Eu acho que se você falasse assim, Irmandade, vou fazer uma viagem com vocês, vêm comigo. Aí você sai de cidade em cidade, de igreja, aí ou seja, você vai vendo, você vai conhecendo pessoas, você vai vendo pessoas que a mente vai abrindo, o evangelho vai entrando e começa a mudar o centro da pregação. As coisas mudam. Agora, como? Só que assim, você tá falando, você fala, por exemplo, a capa do teu vídeo, a capa do teu vídeo, você falou assim, Marsola ensinando e tal. Por quê? Porque a tua crítica é a pessoa do Marsola. Agora, pera lá, se você sai da sua cidade, se você sai e você vai em outra cidade, a ponto, e você chega e fala assim, não tem nada a ver com o que você tá falando, não tem nada a ver com o que você tá falando. Tem sim, porque é o seguinte,
quando o dedo toca na ferida, ninguém fica contente. Quando o dedo toca na ferida, ninguém fica contente. A realidade é o seguinte, o Cristo, ele não tem duas faces. O Cristo não tem duas faces. Aí não deixa a gente falar. Calma aí. Você tá soltando, você mudou de assunto umas 50 vezes aqui. Aí pediu porque o Cristo na gente... Sabe por que eu mudei de assunto 50 vezes? Porque o irmãozinho que tava agora há pouco aí, você falou em 50 assuntos com ele, envolvendo, ou seja, eu entrei e falei, eu vou falar de tudo, porque faz dia que eu acompanho a live e faz dia que eu não consegui entrar. E hoje eu consegui logar um e-mail aqui e entrar. Então é o seguinte, quando eu falei do assunto, eu já falei de um leque todo, para você entender que são pontos que você fala de crítico da tua pessoa. E o evangelho, o Cristo que você quer pregar, ele é um amor. E o amor, filho, é diferente. Ele não suspeita mal. O amor, ele é pacífico. Ele não inveja, você entendeu? O amor constrói. O amor não destrói. E se o amor que você prega, do Cristo que você prega, ele é para destruir, não é o verdadeiro Cristo, meu querido. Pronto, fechou o áudio. O Samuel outro dia falou que não tem Cristo na igreja. O Samuel falou que lá tem o Espírito Santo. Mas se na igreja, na comum que o Samuel vai, se não tem o Cristo, não é. Eu não posso falar de todas as igrejas, porque eu já fui em cidades que os irmãos pregam Cristo, e eu já fui em cidades que eles pregam, ou seja, que o irmão é o centro da mensagem, não é. Nós não é todos, porque quando você fala todos, você não conhece todos. Você é um homem amante de si mesmo, meu querido, e essa não é a verdade. Conversa furada sua, não vem enganar nós não. Aqui todo mundo a única pessoa que está sendo enganada aqui é você. Porque uma pessoa que começa a tecer crítica a uma instituição que não conhece as raízes dela, você não tem como falar. Aqui não tem o quê? Agora já a gente vai rebater você. Pera aí, agora. Vamos lá, primeira coisa, esse negócio de Cristo é amor, a gente tem que ver as mazelas, o diabo mentindo na cara de vocês, Cristo é amor, eu vou te perguntar, Cristo é amor, não pode rebater, não pode responder, não pode criticar, não pode, Cristo desceu o chicote nas pessoas, nos caras que estavam lá no templo enganando, Cristo não é amor? E aí, como é que você explica isso daí? Meu querido, quem tá falando que não pode rebater é você, sendo que o próprio Cristo é você, ou seja, foi escrito lá que é para um pregar e nós julgar com zelo aquelas coisas. E achamos exemplo, os próprios bereanos, lá quando o Paulo pregava, eles com a Bíblia breve, sabendo queria saber se era a verdadeira mensagem que eles estavam sendo transmitido. Eu preciso tecer crítica se está sendo pregado algo que não é fora, que é fora do evangelho. Então o que acontece? Hoje, quando eu tô falando, para você que hoje existe irmãos dentro da congregação que está pregando o verdadeiro evangelho, é porque eu vejo e vivo. Então, escuta aqui. Você vai perder a liberdade. Quem falar em Cristo, quem pregar tão simples, vai perder a liberdade. Vai perder a liberdade. Quer resolver? Não. Olha, é tão simples. Não, calma aí, fala demais. Calma. Você quer resolver? Não, Jesus Cristo desceu o porrete. Você quer que eu te provo? Hein? Me ouve aqui. Você não quer deixar a gente falar, amigo. É isso o seu problema. Quer que eu te provo? Você quer que eu te provo? Você tem heresia que você tá falando aqui. Você quer, eu vou te provar. Com essa falinha doce aí, eu vou te provar que você tá errado. Não vai provar nada. Sua igreja é uma Vou te provar, ué. Você tem um canal grande. Se você não quer ser transparente pro seu canal, o problema é teu. Você, escuta aqui. Olha aqui. Olha aqui, me ouve. Falar, cara. Senão eu vou deixar você. Transparência você encontra lá na CCB. Lá olha aqui. Tá tão eu vou deixar tão simples. Não. A gente lá você tem bastante transparência. Vai falar agora. Eu quero Jesus Cristo desceu o chicote, chamou os caras de falso profeta, chamou na cara deles de filhos do diabo e que eles faziam as pessoas 2 vezes mais filhos do inferno. Se esse camarada tivesse lá e falar, ei, Deus é amor, você não pode ficar falando essas coisas. Tá errado essas coisas que você tá falando. Isso aí não pode. Falou um monte de heresia. Outra coisa que ele falou, lá os caras pregam Cristo, eu vejo os caras lá pregando Cristo. Mentira!
Mentira. Qual de vocês dois aqui, Mentira. ou na live, eu desafio alguém a falar aqui que já viu uma pregação cristocêntrica, onde Jesus é o foco da atenção? Fala aí, Thiago. Eu fui CCBano 35 anos, tá bom? 35 anos da minha vida. Eu nasci lá dentro, tá? Meus avós viviam confessando com a boca deles, tá? Meus pais viviam confessando com a boca deles, virada de cativeiro. Sempre foi assim, sempre foi desta forma. Eu nunca... Se você perguntar para o meu pai, se você perguntar para minha mãe, fala de Cristo aí. Eles não sabem falar. Não sabem falar de Cristo. Vai demorar 5 minutos a conversa. Porque não tem conteúdo. Agora, se for para falar a respeito dos fundamentos da congregação... Vocês só batem... Adriano, você não responde pela instituição, Adriano. Tá? Mas pra eu quero provar... Não, você não responde pela instituição. Mas, primeiro, se você levantar a voz para um ancião, a primeira coisa que ele faz contra você é tirar a tua liberdade. Prove tá? que você... Prove que você tá me... Se você for falar com um ancião regional... Ó, não. Calma, amiguinho. Calma. Muita calma. Você não responde pela instituição. Se você for falar grosso com o ancião, a primeira coisa que ele faz com você é mandar você calar a boca. Ele fala literalmente mandar você calar a boca. Calar a boca mesmo. Se você refutar a palavra que ele pregou lá, a primeira coisa que ele fala contra você é que você está tomado de diabo. Você está tomado de espírito maligno. Não existe isso daí lá na congregação. Lá na congregação quem manda é os caciques. Entendeu? Os donos das empreiteiras. Né? Você quer que eu converse mais com você? Dono de empreiteira, né? Dono de empresa de limpeza que limpa o Brás. Ei, me dá 2.000. Tá? Tem cacique lá dentro, meu amigo. É uma instituição que tem muito dinheiro. Eles são riquíssimos. Você... Tá? Você não passa de um mero contribuinte para ele lá. Tá? Desculpa, mas vocês não passam de meros contribuintes para eles. Eles estão apavorados porque a CCB tá perdendo a receita deles tá caindo, entendeu? Esse trabalho que vocês estão fazendo aqui, né? Sabe? A receita tá caindo. Você quer um exemplo prático do que vai acontecer daqui para diante? Vendas de templo. Já tá vendendo. Começar a vender os templos. A hora que começar a vender aqueles templos faraônicos milionários, aí a gente vai conversar novamente. Você me passa seu endereço que eu quero conversar cara a cara com você. Já tá vendendo. O Lambert, vamos deixar o Lambert falar. Ele acabou de entrar. Ele já tinha entrado um tempinho. Fala, Lambert. Josafá. Ô, Lambert, é verdade. O tempo que você tá na CCB, eu não sei se você tá indo. Finalizar. Você já viu alguma pregação lá que fosse cristocêntrica, que nem ele fala aí, que havia Jesus Cristo, e que o próprio CCBano que estava aqui na live concordou, não, é assim mesmo que é a pregação, ou seja, o CCBano deixa eu final tempo da pregação e Jesus nem é lembrado. Você já viu alguma vez que você esteve lá Jesus Cristo como sendo o alvo da pregação mesmo, uma pregação de evangelho? Rapaz, legal, seu irmão, tudo bom? Tá tudo bem. É o que mais tem, irmão. Porque a CCB, eles... Sei lá, tem algumas coisas da CCB que eu não concordo, entendeu? Eles julgam muitas pessoas lá na pregação. Tá ouvindo a minha voz? Sim. É a primeira vez que você tá entrando aqui. Esse pessoal que entrou aqui hoje é tudo a primeira vez, tá? Isso aqui não é nada combinado, ninguém tá entrando aqui, nada. Não. Eu vou abrir o áudio do Adriano. Se ele ficar que nem um louco falando sem deixar a gente falar, aí eu vou botar pra fora, né? Mas os argumentos dele, coitado, é de um CCBaninho que tá doendo pela CCB. Só não pode mentir aqui porque eu não vou permitir essas mentiradas que fica contando aí, dizendo para tentar defender a CCB. A congregação cristã no Brasil tá atacando a Bíblia, tá chamando a Bíblia de farelo, de pão. As pessoas que estão tentando pregar evangelho lá estão sendo arrancadas do ministério.
vários irmãos que já passou aqui no canal, os que verdadeiramente estão tentando pregar, estão sendo jogados para fora. Lá não se admite o evangelho. Por quê? Porque eles querem que pregue o que o povo gosta de ouvir, justamente para manter o povo naquela síndrome ali dentro, né, do buscar a palavra para resolver os meus problemas. Isso aí é tudo enganação, é feitiçaria isso aí praticamente, né? O povo tá tudo ali enfeitiçado. Agora eu vou abrir pro Adriano fazer um argumento ou uma pergunta. Não vai falar 30 coisas sem parar, que nem um tiro aí não. Fala uma coisa, aí civilizadamente você para, a gente responde também no mesmo tempo, a mesma quantidade de tempo, aí volta para você com tranquilidade. Será que você consegue? Vamos lá. Um minuto para você. Vamos. Ó, só quero fazer o seguinte, Josafá. Como você tem um alcance muito grande no teu canal, e para isso ser verdadeiro, como você falou, isso aqui não tem combinação. Faz dia que eu queria entrar e não conseguia. Hoje eu consegui botar um nome aqui nesse e-mail aqui e entrar. Assim, ó. Vem. Tu sai de São Paulo, vem aqui na minha casa, vai ficar comigo uma semana aqui. Vou te levar em vários, vou te levar em vários lugares diferentes. Tu vai ouvir, tu vai ouvir. Não era para interromper. Confere? Vamos ser civilizados? Para com isso daí, Adriano. Primeira coisa, deixa eu finalizar no meu tempo. Vamos fazer um tempo certinho para todo mundo. Parece coisa de criança, irmão. Eu não vou aí. Não é coisa. A gente tem que ser sincero. A maior virtude do homem é a sinceridade. Então, assim, ó, se você vem aqui, eu vou te levar em anciães, amigos meus, que pregam a verdade, que eu conheço, você vai ver. Aí você vai falar assim, meu Deus do céu. Agora, quando você fica preso em certa região, ou que seja na administração, é uma coisa. Eu tenho e provo isso pra você. Aí você tem a opção, você fala assim, não, irmãos, eu vou mostrar pra vocês que é diferente, entendeu? Cadê esses homens que não tá lá no Brás? Que viagem. Uai, porque, escuta aqui, aonde? Tem alguém, não tem, mas suponhamos que tem alguém que prega aqui e ali. Eu não tenho nada a ver com esses camaradas. O meu canal é pra tratar o sistema CCB. A massa. E a massa é representada por 6 anciões que estão aí no Brás, os que pregam. Então, assim, você acabou de concordar comigo. Deixa eu falar. Calma aí. Não, mas discutir no meu... Não, deixa eu falar. Você falou umas bobeiras e eu quero responder dentro das bobeiras que você falou. Segundo lugar, né? Eu não tenho nada com você, não preciso ir em lugar nenhum, nada. Segundo. Em terceiro lugar, se eu entrar numa CCB, meu querido, vão chamar a polícia só de me ver lá, só pra querer me colocar em cana. Eu posso entrar da forma mais pacífica que for, vão chamar a polícia só pra dizer que eu estava lá interrompendo o culto, fazendo alguma coisa de errado pra poder abrir um criminal. Foi porque tentaram alegar isso no meu processo, mas quebraram a cara. Tá? Então, essa conversinha furada, parece criança. Eu vou trazer você aqui na minha comum pra você ver o que estão pregando aqui. Eu quero saber o que você tá pregando, cara. Por que não aparece na Tribuna do Brás? Cadê a Tribuna do Brás? Cadê os ensinamentos? Cadê os ensinamentos? Cadê os ensinamentos de 1971 dizendo que não pode estudar a Bíblia? Os camaradas que estão falando mal da Bíblia, alguém fez alguma coisa com eles? Como é que você pode dizer que você tá numa igreja cristocêntrica, onde a palavra de Deus é afrontada, é diminuída? Rapaz, se fosse uma igreja de verdade, iam se ajuntar todo mundo lá, iam botar pra fora esses senhores aí. Se fosse uma igreja verdadeiramente compromissada com a palavra de Deus, falar, não, pode cair fora. Onde é que já se viu um ancião presidente falando que a palavra de Deus é o que sai da boca dele? Não é o que está escrito na Bíblia, né? O jargão, vocês têm um jargão que é um tiro na cabeça de vocês, de todo mundo. Vou buscar a palavra de Deus. Para com isso, rapaz. Buscar a palavra de Deus, o quê? Vocês vão buscar adivinhação. Que vocês colocaram o nome de palavra de Deus, adivinhação. Eu vou lá buscar a palavra de Deus e o ancião e o pregador fica falando as coisas que vocês querem ouvir. Se eu compro, se eu vendo, gente, irmão, Adriano, presta atenção. Você tá falando aqui com 400 CCBano. Todo mundo aqui é da CCB.
Não adianta você inventar uma história que todo mundo tá falando lá, mentiroso. Isso aí não é verdade. Isso aí não é real. Josafá, É realidade. não, isso aqui não é história, isso aqui é verdade. E o que eu tô falando pra você, pode não, se não quiser vir você, manda outra pessoa. Eu te levo em várias igrejas no Paraná, aqui em Santa Catarina, que você vai se ver pregado o verdadeiro evangelho. Agora a questão, meu querido, de ir no Brás ou não ser no Brás, isso aí não cabe a mim, não cabe a você, não cabe a ninguém. Você tem um problema, você acabou falando assim, ó, meu canal aqui é contra a massa e tal. Não tá, você tá vendo que as coisas não tá fechando? Agora, há pouco nós tínhamos entrado aqui agora para falar do Cristo. Dali a pouco você falou assim, aqui agora que o negócio é a massa. Não vai fechar, não vai condizer. Aí vem cá, enquanto, o próprio, enquanto, não é. Você falou que foi a massa, mas enquanto esse assunto tiver... Eu vou falar aqui porque ele tá falando a mentira aqui. A mentira, o meu canal tá aqui embaixo aqui, do meu nome, CCB Sem Evangelho. Eu falo de CCB. Para rebater as heresias da CCB, eu uso o evangelho. Se você não vê eu pregar o evangelho, então você tá com um problema mais grave ainda. Porque não dá para eu rebater heresia sem usar evangelho. Mas esse canal é para falar do sistema de CCB. Evangelho. Josafá, o evangelho, ele não prega discórdia. O evangelho, ele não prega isso. Mentira. Meu querido, o evangelho não prega discórdia. Enquanto você tiver o ponto da mensagem, meu querido, a discórdia não é o evangelho de Cristo. Não é o mesmo Cristo que você lê, filho. Como não prega discórdia? Então como é que você explica a parte que Jesus falou? A minha palavra, o meu evangelho vai causar divisão. Eu não vim trazer... Não, aí contexto diferente. O contexto diferente. O evangelho vai causar divisão para quem prega outro evangelho. Agora você querer usar a Bíblia para colocar contenda. Não, você querer usar a Bíblia para contender entre os irmãos, esses tais não tem parte comigo. Você entende bem a palavra. Não vem querer usar 2 ou 3 contextos com pessoas que não entendem, que isso não é verdade. Prega outro evangelho, meu filho. A minha igreja prega o verdadeiro evangelho e eu consigo provar para você, tá? Não, aqui não. Você segue lá, já falou que na sua igreja não pode pregar evangelho. Lá não pode pregar o evangelho. O agridoce que você segue lá falou, aqui não pode pregar o evangelho. Eu queria, mas quando eu soube que não podia pregar evangelho, o cara, ele dá tanto tiro no pé lá que eu tenho até dó daquele cara. Mas aí eu vi que não pode pregar o evangelho, eu caí fora. Outro dia ele falou lá, não, mas é porque aqui o evangelho não é o centro, né? É mais a satisfação humana. Isso é outro evangelho, meu filho. A igreja de Gálata colocou uma única heresia e levou uma porretada. E o Paulo falou, vocês caíram da graça. Uma heresia. A tua igreja tem centena de heresia. Parabéns. Quando vocês entenderem e ouvir, não precisa, Sua igreja Paulo falou assim, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Ele caiu, foi esbofeteado, escuta aqui, pregando o evangelho. Agora, o povo aparece aqui, faz uma crítica, faz alguma coisa, e vocês querem serem o centro da mensagem, falando que eu sou certo, que o evangelho... Não! Enquanto não mudarem esse pensamento, não é o evangelho do Cristo que vocês falam, porque vocês pregam em palavra e não pregam em obras. Vocês não pregam. O evangelho do seu Cristo é ser conivente com coisa errada. Seu evangelho, porque... É ser conivente, tem que aceitar, tem que amar. O amor de vocês é ficar quieto e ver a lambança que o cara lá pegou. E o teu amor? É pra lá, esse evangelho aqui... para! Josafá, não. Vou finalizar e vou deixar a menina que entrou nova falar, tem mais gente. Vou finalizar a minha parte. Os anciãos endemoniados da sua igreja, aqueles apanha feio e gostoso. Fala aí, irmã Elisângela. Só finalizar a minha parte aqui, ó. Toma um Rivotril e vai dormir, meu filho, pelo amor de Deus. Coitado, né? Tadinho. Ô, irmã Elisângela, a irmã é da congregação? Olha aqui, ó. Posso falar? Pode falar. Então, irmão Josafá, eu sou ainda
Já faz mais ou menos um mês que eu me desliguei da escala, eu era organista lá, né? Mas, assim, já vinha há algum tempo ficando meio, assim, preocupada a respeito dessa parte que foi aberta à minha mente, né? Através do canal do irmão, né? Mas não só por causa do canal do irmão, mas por muitas coisas que vem acontecendo no meio eu falo da parte, assim, a parte mais alta da igreja, né? No meio dos anciões, essas coisas aí que tá acontecendo, que tá aborrecendo muito o povo, inclusive a mim. E muitas coisas, outras coisas que aconteceu na minha família, que aconteceu lá, que eu fiquei muito chateada. Quando a minha mãe faleceu, minha mãe pediu unção, eles não foram ungir, ela morreu falando, e os irmãos vai vir me ungir? Não foram, eu tenho essa tristeza dentro de mim até hoje, isso faz mais de 15 anos, eu guardo isso comigo, entendeu? Então, assim, muitas coisas que vem né, acontecendo e vai fazendo a gente ficar chateado. Mas agora o mais importante é essa que a minha mente abriu, né, nessa parte do evangelho. Então, depois disso aí, eu estou muito preocupada, muito, mas muito mesmo. Como eu não tenho estudo bíblico, e algumas colegas minhas de trabalho também, evangélicos de outra igreja, falavam: Oli, vamos lá na sua casa para nós estudar a Bíblia? Vai sim, pode ir. Mas só que quando eles chegaram, como eu sabia da forma que foi ensinado lá na congregação, elas foi desanimando, sumiu tudo. E hoje, o que elas falavam comigo, eu estou vendo aqui hoje, falando a respeito do evangélico com os irmãos, né, com o irmão Josafá. Então, eu lembrava de tudo que elas falavam comigo, e a minha mente lá era tampada, eu não conseguia entender. E hoje está mais abrindo a minha mente, e eu estou conseguindo entender isso aí. Então, assim, eu estou preocupada realmente, porque infelizmente, na congregação, não prega o evangelho. Prega promessas terrenas. Agora, ontem faleceu uma prima minha, que ela ficou 3 dias só no hospital. Nós fomos ontem no funeral, e quando o irmão falou, vamos orar a Deus, eu já ia ajoelhando, eu não sabia que a oração agora é de pé no funeral. Foi uma outra coisa que eu achei estranha também, porque lá tinha que enjoelhar. Agora no funeral não pode enjoelhar, estão orando de pé. Isso aí eu achei estranho. Mais uma coisa que eu fiquei com dúvida no meu coração a respeito da doutrina, que um tempo é de uma forma, depois eles mudam ela. Isso aí também está fazendo muita confusão na minha cabeça. Mas a pregação que o ancião pregou lá, do funeral, ele falava bastante do evangelho e falava um pouquinho da vida da minha prima, enquanto ela vivia, como ela foi uma serva de Deus, temente a Deus, cumpriu sua missão, combateu o bom combate. Mas ele falou muito da pregação de Paulo, só não me pergunta, porque eu sou muito ruim de guardar, mas falou um pouquinho do evangelho. Então, para encerrar, irmão Josafá e os demais irmãos que estão aí, o que eu estou fazendo? Por enquanto, eu ainda não criei coragem, eu estou em dúvida, eu estou com muito medo, porque eu sou da congregação desde os 3 anos de idade. Então, assim, para eu tomar essa decisão, eu tenho que buscar muito de Deus, somente Deus. Estou pedindo a Deus que, se fosse possível, ele me mostrar em sonhos, eu não sei como, mas me mostrar qual caminho eu devo tomar, porque por eu estar assim nessa dúvida, eu estou começando a ler a Bíblia de Mateus. Irmã Elisângela, essa prática era nossa da CCB, buscando de Deus luz, uma guia para tomar decisão. Esquece isso daí, eu vou explicar por quê, tá? O que a gente tem que buscar é Jesus e o Evangelho. Se eu entendo que a irmã ainda não esteja se sentindo tão segura, o que significa? Que a irmã tem que continuar lendo e orando, porque conforme o Evangelho for esclarecendo você cada vez mais, isso vai amadurecer mais a sua decisão. Mais. Porque a gente não tem que buscar revelação, sonho. Se você encontrou a verdade e sabe que é verdade, não tem sinal. O sinal é a própria verdade. Encontrou a verdade?
é o caminho que a gente tem que seguir. Eu entendo a sua luta, porque eu também estive aí dentro. Só quem esteve em uma seita sabe o que é uma seita. Ninguém de fora vai saber o que significa uma seita, né? Eu tive num batismo de uma irmã, agora esses dias na Igreja Batista, ela saiu da congregação, também por intermédio aqui do canal, assistindo e aprendendo, e eu fui lá. E na hora que ela foi batizar, foi pedido para ninguém filmar, nem bater foto. E aí ela, antes dela batizar, o pastor que falou, né? Olha, gente, eu vou pedir para ninguém bater foto, filmar. Mas antes dela falou, eu levantei a mão e falei, eu preciso explicar para vocês por que disso, senão vão achar que ela deve estar com vergonha, alguma coisa. Aí eu expliquei, essa irmã acabou de sair de uma seita. Vocês não sabem o que é uma seita. A seita é terrível. E ela provavelmente, quando os familiares descobrirem, ela vai passar por algum tipo de desprezo e perseguição da própria família. Ou às vezes até o entristecimento dos seus pais e dos seus avós. Então, ela tá pedindo isso não é por vergonha, é porque ela sabe a dificuldade que ela vai enfrentar mais para frente. Então, irmã, Deus não vai te dar sonho para falar, Elisângela, tá aqui o sonho, ó. É isso mesmo que você tá vendo aí, é Jesus lá, pode ir com ele agora. Não, irmã. O próprio sinal é quando Deus começa a abrir sua mente. Irmã, viu esses dois aqui, irmã? Eles não enxergam. Você esfrega Jesus na cara, eles não enxergam. Então, irmã, se Deus abriu sua mente, sinta-se escolhida por Deus para abrir a mente. Porque não é quem quer. Você viu? São religiosos, mas não entende. Não, eles têm dificuldade. Eles estão aqui lutando por uma denominação que não vai dar nada para eles. E nós estamos falando de Jesus. Então a mente da irmã já está abrindo, né? Pode não ter aberto o suficiente para te gerar uma fé firme para você falar, não, é essa decisão que eu vou tomar. Ainda não tem. Tá, então continua assistindo os vídeos, as lives, lê a Bíblia. Eu até sugiro, irmã, se encontrar uma igreja boa bíblica, vá visitar, sem falar para ninguém. As pessoas não precisam ficar sabendo, porque quanto mais a irmã estiver exposta a uma pregação verdadeiramente cristocêntrica, genuína de evangelho, é isso que vai fazer você ir se limpando, irmã, e adquirindo força para tomar uma decisão. Entendeu? Mas não, são costumes que é normal, tá, irmã? A gente querer um sinal, querer uma luz, ou até buscar uma palavra, né? E, irmã, isso são costumes de uma seita. A gente tem que começar a largar isso de lado, tá? Ir largando de lado aos pouquinhos e começando a pisar um pouco mais firme com o pé no chão, tá bom? Porque não é fácil, né? Às vezes eu não quero acreditar, mas eu estava conversando ontem mesmo numa vizinha lá do meu pai, mas é vizinha família. Ela é da Maranata. Ela já é uma senhorinha de idade, está com 80 anos. Como se fosse a minha mãe. Era muito amiga da minha mãe quando minha mãe era viva. E eu desabafei isso com ela, falei com ela. Eu estou preocupada nessa parte por causa disso. Ela falou, minha filha, agora que Deus abriu sua mente na parte do evangelho, se você acha que lá não está falando do evangelho, vai atrás de uma igreja que fala do evangelho, porque placa não vai salvar, você tem que correr atrás do que é o certo, que é Jesus, que é o único caminho, é o Senhor Jesus na nossa vida. Então, para você esclarecer mais a sua mente, para você saber melhor o evangelho, você ler e ir entendendo mais facilmente, é bom que você vá numa igreja que ajuda você a entender ele. Mas aí, é isso aí, agora é que eu tenho que ter a coragem de decidir, né? Mas vamos deixar passar os dias e eu vou ir assistindo e buscando isso aí, porque eu estou muito devagar, isso. Eu vou falar com você a verdade, tem vezes que eu fico com um pensamento tão assim preocupado nisso, que eu até custo dormir, porque é preocupante, é muito preocupante. Lá atrás, antigamente, eu não sei se isso resolve alguma coisa de tentar pelo menos remediar um pouquinho assim, mas eu acho que não tem, hoje já não tem mais. Mas antigamente, lá nos meus 10 anos, 11, 12 anos, era um pouquinho melhor, viu? Agora para frente é que o trem tá piorando, mas tá ficando assim, desconhecido.
Tá ficando desconhecível as pregações ali dentro ali. A cada dia tá só pior. Então, eu não tô conseguindo aceitar. Sábado, última coisa para encerrar. Sábado agora que passou, eu tive na central daqui da minha cidade, que eu sou de Governador Valadares, estado de Minas Gerais. E teve um culto especial com o irmão de Uberlândia. Eu lembrei do que o irmão falou aí. O que eu falo aqui, irmão, não é nada de mentira. Vocês querem confirmar? Compara o que eu digo e quando vocês estiverem no culto, vocês lembram do que eu falo? Eu fiz esse teste. Foi dado no culto 40 minutos de testemunhança. Quando veio a palavra, era 9h08. A palavra terminou 9h25. Se eu calculei errado, parece que foi 15 minutos de palavra só. Quando levantou da oração, que foi cantar, eu já não estava aqui, eu já estava entojado. Falei, eu cumprimentei a minha prima do meu esposo, falei assim, dá licença que eu já estou indo, fica com Deus. Ela assustou, falei, mas peraí, não terminou ainda não? Falei, tô indo. Saí, fiquei lá fora no carro esperando o meu esposo, mas eu fiquei nervosa de uma tal forma que eu comecei a falar alto. Eu falei com o meu esposo, só 15 minutos de palavra, isso é um absurdo. O que mais a gente precisa, já não prega o evangelho, e o que mais a gente precisa, eles estão cortando, estão tirando o tempo da palavra. De primeiro era 40 minutos de palavra, agora está sendo só 15 minutos. Meu esposo, calma, moço, tá falando algo, o povo está escutando. Falei, não me chama para vir mais, eu não vou vir mais. E assim, saí perturbada. Então, na minha casa eu estou tendo mais paz, porque eu não fico alterada. E quando eu vou lá, eu fico alterada. Então, o que eu vou fazer? Por enquanto, eu vou ficando em casa e vou lendo a Bíblia. E aí eu vou ver o que eu vou decidir. Irmã, é complicado. Nem que for no próprio YouTube, tá? Eu vou te dar um conselho, que aí a irmã tá segura, vai estar dentro de casa. A irmã procura uma igreja bíblica, uma igreja boa, batista, se inscreva no canal e acompanhe os dias de culto. E faça como se a irmã estivesse no culto lá, tá? Pega a Bíblia, deixa ali e vai participando daquele culto, irmã, que a irmã vai conseguir a força que precisa por esses cultos, tá? A irmã vai ver que a irmã vai começar a ganhar força, vai começar a perder aquele jeito de se recebendo das coisas, e aí Deus vai te abençoar, irmã, tá? Faça isso, tá? Procura uma igreja bíblica lá, procura lá, Igreja Batista, escreve assim no YouTube, Igreja Batista Reformada. Isso que eu queria saber, porque tem vários, vai aparecer alguma, vai lá e se inscreva naquele canal, se inscreva, vê os dias de culto e começa a acompanhar os cultos, acompanhar, a sua alma vai se sentir alimentada, você vai começar a entender o evangelho, você vai começar a entender as coisas, e com o tempo você vai esquecer da CCB, não vai nem lembrar mais. Sim, tá bom, irmão, pode deixar que eu vou seguir. Mas o que a irmã fez foi certinho, a irmã foi lá e conferiu, você viu que o tempo para pregação lá e Bíblia para eles não estão nem aí. Eu já vinha percebendo isso há alguns anos, que já estava diminuindo bem. Eu falei, peraí, testemunho é o culto inteiro, e quando vai a palavra que a gente quer ficar ali ouvindo, como a gente, cria antes, era tão gostoso quando estava tudo, como se diz, sem enxergar a verdade, a gente fica meio bobado com aquilo ali, sem saber, inocente, aquela mente inocente. Era bom a gente ouvir e participar, mas depois que foi mudando, foi acabando, e a mente veio abrindo agora, como está sendo aberto, já era, não dá mais, não dá para aceitar, para receber. Eu não consigo receber. Eu estou verdade. Assim. Mas eu vou seguir o conselho. Elisângela, eu agradeço a presença da irmã, já tá com 3 horas e 50 minutos de live, rapaz. Sabe? Que aí o negócio demora quando eles recebendo aqui. Pela oportunidade. Deus abençoe muito a irmã, tá bom? Fiquei feliz amém, da irmã aqui. Todos nós, amém. A irmã Graça também, se a irmã Gracinha estiver por aí, Deus abençoe a irmã Graça. Fiquei feliz de conhecer a irmã, de ver, ela tá sempre aqui no canal, acompanhando a gente, e eu fiquei feliz de ver o rosto da irmã Graça aqui, viu? E do Thiago também, Thiago, se você estiver acompanhando, hein, rapaz, você é um homem valente, hein, Thiago? Um camarada que fala a verdade mesmo, não tem recuo. Eu gosto disso aí, tá? Deus abençoe, irmãos, irmã Elisângela, fiquei feliz de conhecer a irmã também. Fiquem todos na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Lembre-se, irmão, o caminho
é Jesus Cristo. Não tem outro, tá? Deus abençoe, irmãos. Fiquem todos com Deus. Um abraço. Até a próxima. E próxima live agora é toda terça e sexta-feira. E quem puder cooperar com o canal, coopera e ajuda aí, tá? Vai estar me ajudando bastante. Um abraço, meus irmãos. Fiquem todos com Deus. Tchau. Fiquem com Deus.